Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça a todos vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida hoje e sempre. Hoje, 24 de abril, estamos de volta com vocês aqui. Fazia alguns dias que eu não colocava vídeo recente aqui no canal, mas aconselho você também ver aí o vídeo que nós colocamos por esses dias sobre maldição hereditária, tá? Veja esse vídeo, vai ser muito bom para você também ver esse vídeo aí. Irmãos, vamos falar hoje sobre a questão do fruto do Espírito Santo como nosso distintivo de fé. Não é o que você sabe, não me diga o que você sabe, não me fale sobre sua confissão de fé, se é reformada, se é arminiana, se é pentecostal ou se é seja lá o que for. Nós temos que buscar em você não é a sua confissão de fé, isso é muito barato, isso é muito paliativo. Dizer que é calvinista, que é arminiano, é paliativo demais isso, é muito pequeno, é muito baixo, é muito embusteiro, é muito rasteiro dizer isso, é muito pouco, tá? Ser calvinista não te dá passaporte para ir para o céu, pare com essa bobagem. Ser arminiano não quer dizer que você é um salvo, pare de uma vez por todas com isso. Isto é a maior imbecilidade que vocês estão fazendo aqui na internet. São pessoas imbecis como eu já fui um dia e já pedi perdão aqui em outro vídeo, vou deixar no encarte aqui o vídeo que eu estou pedindo perdão ao pessoal por ter entrado e fomentado esse debate tolo e tosco que existe aqui. Então, tome muito cuidado, porque declarar que é batista, que é presbiteriano, que é assembleiano, que é qualquer outro dinossauro desse daí, não quer dizer absolutamente nada, tá bom? O que vai valer é a natureza do Espírito Santo em você. É os frutos que existem em você, é o que vai determinar quem é você no reino de Deus. Não é o que você diz, não é a sua confissão de fé, se é a confissão de fé batista de 1600 e lá vai bolinha, se é a confissão de Westminster. Nada disso me impressiona, irmãos, não mais. Não mais, graças a Deus não. Tá? Saí dessa bolha e estou pronto para procurar um evangelho que se tenha poder de Deus e conhecimento, nesta ordem. Poder de Deus e conhecimento. Não adianta nada termos um evangelho filosófico, onde não comunica ao pecador o que ele é e o que ele vai ser daqui para frente. Isso não me interessa mais, esse tipo de evangelicalismo reformado que vocês têm. Porque o evangelicalismo, ele tanto é da ala reformada quanto da arminiana, não tem muita diferença um do outro aí não. Então vocês vão ficar brigando aí sozinho. Peço muito perdão porque já fiz parte dessa briga imbecil de vocês. Mas agora estou pro lado de cá, estou em outro lugar, tá? Então vejamos, irmãos, rapidamente aqui para a gente passar aqui com vocês aqueles recadinhos básicos que vocês já sabem, tá? Guia Seguro para o Céu. Irmãos, se você quer um livro sobre discipulado bíblico mesmo aí, não é só um discipulado, irmão, esse livro não dá para eu descrever ele até hoje em uma ação só, em umas poucas palavras, porque é um livro assim excepcional, sensacional, o Guia Seguro para o Céu. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6 é uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte. Aqui está Mateus 5 e Mateus 6, falta o Mateus 7 que eu ainda estou terminando de escrever, mas esses dois livros aqui eles se complementam, ele é uma obra extraordinária para quem quer fazer, para quem quer conhecer mais, principalmente o assunto que nós vamos falar aqui, ó, tem nesse livro aqui, falando sobre ansiedade e fruto do Espírito Santo, cara, mas é um tirambaço, tá bom isso aqui, então, e tem o outro também que faz parte desse kit, que é Cristo entre as igrejas, meus amados irmãos, veja bem, Cristo entre as igrejas.
é um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? Então, se você quiser saber, e muito bem sabido, o que é as 7 igrejas da Ásia Menor, quais os problemas que se tinha ali, tudo isso, esse livro vai te ajudar bastante, mas vai te ajudar e muito mesmo a você conhecer mais das 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Aqui nós falamos sobre gnosticismo, como é que ele se infiltrou nas igrejas e assim por diante, ou seja, é um livro excepcional, tá? O conceito de idolatria no livro de Apocalipse, e tem também esse livro aqui, ó, que é o Satanismo Global. Gente, esse livro, pessoal, O Ocultismo como a Nova Religião Global, foi a Débora que escreveu, tá? É um livro de 100 e poucas páginas ali. É um livro que tem aí uma bibliografia muito extensa, tem aí uma historiografia muito legal nesse livro. Aqui ela fala sobre psicologia, fala sobre a questão de Babel, o paganismo, a face do paganismo, o ocultismo e a nova era. No capítulo 2 ela fala sobre ciência, o ocultismo e as práticas pagãs, ou seja, o xamanismo aqui, ó, a ciência do homem para o homem, a astrologia, o culto desconhecido. Olha que cada tema legal tem nesse livro aqui, ó. OVNIs, seres extraterrestres ou demônios. Pensa bem no que está aqui. Então, esse kit aqui, tá? Vai esses 4 aqui, ó, para você nesse kit, ou você pode adquirir eles também. Como é que eu posso dizer a você? Você pode adquirir esses livros aqui também de forma separada. Na compra desse kit aqui eu te dou de presente o Juízo Final e te dou também a Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. Comprou os 4, ganha mais 2 de brinde. Olha aí que coisa legal que estamos fazendo aqui com vocês, tá? E meus irmãos, tem também o nosso kit sobre família. Eu vou passar ele rápido, ó. Decisões que vão determinar o sucesso do seu casamento, os 7 pecados 7 pecados capitais dos casais, tá? É um livro muito interessante. Aí tem também estratégia matrimonial, 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado. É um livro interessantíssimo, tá? Uma viagem chamada Casamento, Segredos da Vida 2, tá? É um livro muito bom também. Pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro em sua própria casa. E Resgatando a Família Tradicional Cristã. É um livro bastante extenso aqui, de 210 páginas, fala aqui sobre feminismo, psicologia, tudo voltado dentro da família, os 4 pilares da educação eficaz, ou seja, e também nesse livro aqui, ele tem um pedaço aqui nele que ele foi escrito pela minha esposa, tá? Foi escrito pela Fernanda, tem um pedaço nele aqui que foi escrito por ela, tem um capítulo aqui, tá? Então, na compra desses aqui também, tá bem baratinho também, você adquirir aqui direto conosco, tá bom, queridos? Mas vamos para o nosso vídeo, vamos conversar um pouco sobre essa questão do fruto do Espírito Santo como distintivo de cada crente. Meus amados irmãos, existe evidências, as pessoas dizem assim, só Deus sabe, pastor, quem é salvo e quem é o eleito. Sim, no mundo, só Deus sabe. Dentro da igreja, nós vamos buscar nas pessoas, as pessoas que lá estão dizendo que é crente. Por isso que, de novo, não me interessa a sua confissão de fé mais, porque eu já passei dessa data, tá? Se você acha que é crente porque é um calvinista, eu recomendo você rever a sua fé. Recomendo muito. Nós estamos em um tempo, irmão, de uma bobagem tão imensa que se diz assim, a fé reformada. Ora, não é a fé reformada que vai levar você para o céu. Te enganaram quem te falou isso. O que vai levar você para o céu é a fé no Filho de Deus. Então você está dizendo que só tem fé em Jesus Cristo quem é reformado. É isso mesmo a sua afirmação. Tá? É bem complicado, é bem complexo essa afirmação. E eu já pequei fazendo esse tipo de, não de afirmação, mas de tentativas de suposições que girassem em torno disso. Pergunte seriamente a um pastor reformado.
O melhor que tem, não é os radicais não, é o menos radical. Pastor, por que eu deveria passar para a sua igreja, já que essa igreja também prega o evangelho aqui? Irmãos, por que uma pessoa tem que deixar a Assembleia de Deus para depois ela ir procurar uma igreja reformada e depois dizer que ela encontrou a fé em Jesus Cristo? Perceba, então já que todos estão salvos, por que o pastor lá então da igreja reformada, quando alguém vai passar para a nossa igreja, a primeira coisa que eu pergunto é: por que você está vindo? Não por afinidade, por alguma outra coisa, ok, tudo bem. Mas eu estou vindo porque eu descobri que aqui é uma igreja bíblica. Eu digo: mas de onde você veio não era bíblica? Por quê? Qual os moldes? Por que o seu pastor ensinava assim? Então é muito complicado isso, você querer taxar que só os reformados são a última bolacha do pacote. As igrejas reformadas hoje estão virando como se fosse a Testemunha de Jeová, nesse sentido. E os pastores estão deixando isso acontecer, porque estão passando mensagens, mesmo que dizendo que não é assim, mas estão passando mensagens subliminares, que nas outras igrejas não existe salvo, e se a pessoa quiser ser salvo, tem que vir para o lado calvinista. Isso está perigosíssimo, porque foi justamente o dula salus extra ecclesia que Lutero combateu tanto. Fora da Santa Igreja Católica Romana não existe salvação. Então vocês estão trafegando no mesmo caminho da Igreja Romana. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado com isso. Eu sei que vai vir engraçados aqui no comentário ou no chat aqui ao vivo, dizer a gente assim: não, mas se a soteriologia é errada, então todo o evangelho é errado. Soteriologia certa, você quer dizer que é somente a reformada, só a calvinista. Nós temos que começar a entender o que estamos falando. Muito perigoso isso. Então só é salvo quem está dentro do seu clã, quem está dentro da sua religião, quem está dentro da sua barca ali, da sua turminha, da sua galera. É isso mesmo que você está dizendo. Veja, estas são as afirmativas que vocês estão dizendo, que vocês estão falando. É sobre isso que vocês estão falando. Então tomem muito cuidado com isso. E muito cuidado mesmo. Vamos ver mais aqui adiante. Irmão, sai ruído por aí. É que até agora estão tratando aqui de um apartamento perto aqui. Eu já estou avisando isso em alguns vídeos, tá? E pensei que o pessoal ia parar agora à noite, mas não. Eles continuaram, então, de vento em popa aí. Então vai sair uns ruídos aqui. Vocês perdoam a gente aí, que o apartamento é bem aqui na frente do nosso aqui. É embaçado, é complicado demais. Mas vamos lá. Vamos tratar aqui do fruto do Espírito Santo. Nós temos um problema sério, irmãos, que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 15 ao 16, Jesus disse que a vida, a nossa vida, ela é baseada, a nossa vida baseada no fruto do Espírito, te levará a uma vida plena e bela diante de Deus. Você passará a sua vida cheio da presença de Deus. Veja, os dons do Espírito Santo, uma análise aqui rápida, é que os dons do Espírito Santo, eles são momentâneos. Você não fica falando língua estranha o dia todo. Então os dons são momentâneos. Você não fica, para quem é continuista, logicamente, você não fica o dia todo achando que pode profetizar. Então é momentâneo os dons. Você não pode usar os dons em todos os lugares. Mas a diferença entre o dom e o fruto é essa. É que o fruto do Espírito Santo, ele é contínuo. Ele é toda hora. Então não, senhoras e senhores, eu não acredito em uma pessoa que diz que tem o dom, mas não tem o fruto. É impossível isso acontecer. É impossível acontecer. Você pode ter dons que acha que é dons do Espírito Santo, mas se a sua vida não condiz com o fruto do Espírito Santo, esqueça, você não tem dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não põe, a pomba não põe o seu pezinho em algo morto. O Espírito Santo não é urubu para ter comunhão com carniça, com coisas mortas. Então, se uma pessoa tem o fruto do Espírito Santo, ela tem o dom do Espírito Santo, então ela tem o fruto do Espírito Santo. Uma coisa não pode ser tirada da outra.
Se você está na sua igreja falando língua estranha e não tem nada do que eu vou falar aqui para você hoje, esqueça, você não tem o dom do Espírito Santo. Você pode ter qualquer outra coisa, desde demônio a carne, mas Espírito Santo não. Impossível isso acontecer. O dom é momentâneo, mas o fruto do Espírito Santo, ele é o caráter de Cristo em nós. Vejamos rapidamente aqui primeiro a natureza do Espírito Santo. Ele nos dá evidências da presença de Deus. João 16,14. Leia sua Bíblia aí. João 16,14. Ele nos dá evidências da presença de Deus. Ele, o Espírito Santo, guia e dirige os filhos de Cristo, como está em Romanos 8,14 e Gálatas 5,18. Ele dirige, ele guia o Filho de Deus. Ele nos dá segurança. Romanos 8,16. Ele nos ensina e nos ilumina. João 14,26. Ele é uma pessoa e não uma força ativa, pois ele age de forma individual. Veja sua Bíblia, em 2 Coríntios 3, 17 e 18, e Hebreus 9, 14, e 1 de Pedro 1, 2. Ainda nos é dito que ele é uma pessoa divina, com o Pai e o Filho. Atos 5, 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Ele, o Espírito Santo, é para os crentes hoje, o que Jesus foi para os 12 discípulos. Entenda, a pessoa do Espírito Santo hoje é para nós o que Cristo foi, como pessoa física, para os 12 discípulos. Está dando para você entender. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. Assim como Jesus, quando estava com os discípulos não estava só. Mas quando ele disse que iria ser tirado, ele disse, ora, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador além de mim. Nós vamos falar, irmãos, baseados nesse vídeo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Gálatas 5, 22 ao 23, é dito assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo continua dizendo que contra essas coisas aqui não existe lei nenhuma que consiga condenar você se você viver assim. É isto aqui que é o que o crente tem que ser. É este o distintivo de um cristão. É isso aqui que é o caráter do cristão. É ali que está evidenciado toda a forma de ser crente. Entenda, não é os frutos do Espírito Santo, e sim o fruto. O Espírito Santo não dará um pedaço disso a uma pessoa e não dá a outra. É como se fosse uma laranja, uma tangerina em alguns estados aqui do Brasil, mexerica, aqui em Minas Gerais, nós chamamos de mexerica. Tangerina, mexerica e assim por diante. É um fruto só, mas quando você abre ele, tem os gomos dele que você vai tirando e comendo. Os gomos estão dentro do mesmo pacote, do mesmo fruto. Então não tem como você dizer que tem amor, mas não é paciente. Então não tem como você dizer que tem alegria, paz, paciência e não tem bondade e mansidão. E nem autodomínio. Não. Isto aqui é um combo. Isso aqui é fechado. De primeira mão eu quero dizer a você que ou você tem todos ou você não tem nenhum. Doído de ouvir isso, mas é a realidade. É isso que é ensinado quando se fala de fruto do Espírito Santo. O
Primeira partícula que se fala é a palavra amor, que vem do grego ágape. A palavra ágape, ou ágape, que aparece nesse texto, fala-nos do amor de Cristo para com o homem. Isto é, quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo e a partícula do fruto chamada amor entra em contato direto com ele, o amor ágape fala-nos do amor com a igreja de Cristo, ou seja, Cristo ama a igreja, se deu por ela. Aqui está se falando de um amor sacrificial. É que a base de todo, a base cristã, a base de quem somos, o que somos e por que somos o que somos, é justamente o seu lastro está todo fundamentado na pessoa de Jesus Cristo e no seu amor. Mas o fruto do Espírito é amor, ou seja, é o amor de Cristo em nós. É o amor que Cristo nos amou, que agora Ele nos empresta, que Ele nos deposita, que Ele deposita em nós para com que nós amemos também o próximo. Será que algum dia, irmãos, nós conhecemos tal amor que estamos falando aqui? O amor que Paulo coloca nesse texto não é o amor eros, que é um amor carnal, corporal, sexual, mas ele coloca o amor ágape. Aquele amor que motivou Cristo a sofrer o dano da morte em favor de nós. Eu quero falar com você rápido sobre 15 qualidades do amor ágape. Talvez eu não fale todas, mas vou falar somente de algumas. Quando colocamos esse texto em posição com o texto de 1 Coríntios 13, 4 ao 8, veja o que o apóstolo fala sobre amor ali em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. E volte aqui para ler Gálatas 5, no fruto do Espírito, onde nós estamos lendo. Em 1 Coríntios 13 encontramos que o amor, ágape, ele é paciente, isto é, ele aprendeu a esperar. Ele não é tolo, mas entende que o outro precisa amadurecer um pouco para entender certas coisas que hoje ele entende. Entenda, irmãos, o amor ágape é aquele amor que ele é paciente, ele espera. Ele não é tolo, ele não vai ficar sendo traído, não é essa a ideia do texto, mas a ideia do texto é que ele é paciente porque ele espera que se um dia Cristo fez o que fez com ele, também pode fazer no outro. O amor ágape é paciente. Primeira coisa que você tem que aprender sobre o amor ágape é que ele é paciente. Segundo, ele é benigno. Veja, toda a estrutura de amor que Paulo fala em Gálatas 5, e quando ele fala aqui em 1 Coríntios, você vai ver que o fruto do Espírito Santo também está em 1 Coríntios 13, porque brota do amor de Cristo. O amor ágape, ele é benigno. Sobre isto, eu falarei da benignidade mais adiante. Mas Paulo também fala em 1 Coríntios 13 que o amor, ele não é invejoso. Isto é, ele consegue se alegrar com o sucesso do outro. Ele não deseja o que o outro tem, mas ele se alegra muito com o que o outro conseguiu. Um filósofo um dia escreveu que nós deveríamos olhar para o que temos e deixar de desejar o que nunca vamos ter. Paulo coloca nesse texto que o amor não arde em ciúmes. Isto é, o amor entende que o que é dele, é dele. E o que não é, não é. Pois o ciúme é uma obra da carne, como vamos ver no próprio Gálatas 5, a partir do versículo 17 ali em diante. O ciúme é uma obra da natureza totalmente caída, obra de uma natureza carnal. Gálatas 5:20, você vai ver isso aí.
Para o autêntico cristão, ciúme não pode fazer parte da sua vida de nenhuma forma. Pois se o ciúme ainda impera em você, logo as obras da carne ainda estão aí. E não importa o tanto de ciúme que você tenha, se é um pouquinho ou muitinho, mas se existe ciúme em você, saiba, você está sendo guiado pela obra da carne e nada além disso. O quarto ponto sobre o amor ágape é que ele não se vangloria. Isto é, ele não busca o melhor para a promoção dele, mas entende que busca é para todos e que o que ele busca é para todos. O amor faz a pessoa entender que o sucesso do outro faz parte da sua vida também. Entenda, meus amados irmãos. O amor, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, o quinto ponto sobre o amor ágape é que ele não é soberbo. Isto é, ele não pensa que as coisas dependem apenas deles para acontecer, para dar certo. Ou seja, ele consegue ver as coisas mais simples, que as coisas mais simples é muito mais importante para o andamento da sua vida. O que nós temos hoje, na maioria das vezes dentro da igreja, são pessoas tão soberbas que acham que se elas não fizerem, que acham que as coisas só são feitas se elas estiverem lá. O amor não se porta de forma inconveniente. As pessoas fazem tudo para aborrecer a outra, já notou isso? O amor não busca seu próprio interesse. Olha onde é que está lastreado. Aonde é que está aqui o lastro que vai assentar em cima dele as bases que são fundamentadas aqui para assentar o fruto do Espírito Santo a partir dele. Este é o caule da árvore, esta é a raiz da árvore que vai gerar o fruto do Espírito Santo. É o amor de Cristo, é o amor incondicional, é esse tipo de amor que Cristo colocará dentro dos seus filhos. Ele não busca seus próprios interesses. O que mais tem destruído as pessoas é o fato deles serem individualistas. Perceba bem isso. Hoje nós estamos em um mundo em que as pessoas buscam seus interesses e não os interesses cristãos, os interesses do outro. Nós buscamos primeiro o nosso. Nós não olhamos com um olhar de misericórdia mais para ninguém. Nós não olhamos com um olhar de intervir no sofrimento alheio para isso. Então perceba bem uma coisa aqui. Vamos ver mais. Uma pessoa motivada pelo amor de Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, ele não suspeita mal, isto é, ele é puro, pois suas ações é pura. Ele não fica alegre com a injustiça, pois ele é justo. Ele ama a verdade, isto é, uma pessoa que é movida pelo fruto do Espírito Santo não tem que se esconder de nada. Calúnias, difamações e etc. vão vir. Ok, que venham. Entrem na fila. Mas o tempo dirá quem estava com a verdade ou não. O amor ágape é sofredor, como está em 1 Coríntios 13. Então perceba bem uma coisa aqui para a gente pular. A primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar em um crente é o fruto do Espírito Santo. E o lastro, a raiz e o caule dessa árvore que vai nascer esse fruto é o amor de Cristo. Oh, meus amados irmãos, eu suspeito que nós estejamos longe desse amor.
que nós estejamos andando, trafegando para muito longe desse amor aqui, porque somente nessa primeira partícula, o que nós já falamos aqui, se nós trouxermos isso para tentar colocar dentro da vida nossa, será que encontraremos o tamanho amor assim com o próximo que temos? E não venham os senhores e as senhoras me dizer que isso não dá para acontecer conosco. Porque esta é a maior mentira que Satanás lhe contou. Se somos de Cristo, se somos uma nova criatura, então nós temos que ter isto aqui. Porque escrito está em Mateus 7 que pelos seus frutos o conhecereis. A segunda partícula do fruto do Espírito é amor. Aliás, me perdoe, a segunda partícula do fruto do Espírito é gozo. A palavra gozo vem da palavra grega chará, que quer dizer alegria, gozo. A pronúncia grega denota uma pessoa que não é apenas alegre, mas também promove a alegria. Não é aquele sorriso do comediante com depressão, não é isso. Não é uma pessoa que viva sorrindo demais, não confunda pessoas que sorriem muito com pessoas felizes, com pessoas que gozam a vida, com pessoas que amam a vida. Não são esses tipos de gente que estamos falando. Porque se assim fosse, eu conheço muitas pessoas que riem muito e depois que param de rir, voltam para a sua depressão. A alegria não tem muito a ver com estar sorrindo toda hora, sim, mas tem a ver com pessoas alegres, sorridentes. Porque uma pessoa guiada pelo Espírito Santo são pessoas alegres, contagiantes. Eles chegam perto das pessoas e as pessoas sentem que ali há algo diferente neles. Deus não é um Deus triste. Deus é um Deus alegre. Ele é promotor de toda alegria. Não é uma alegria passageira como o álcool traz, mas uma alegria contínua. Perceba. Você já parou para pensar que existem crentes que somente a presença deles, quando chega em um lugar, os caras animam o ambiente todo onde eles chegam? Mas já viu que tem pessoas que chegam num lugar e ele desanima o lugar inteiro que chega? Isso não é uma questão de energia, como dizem os pessoal aí da astrologia. Não é uma questão de energia, é uma questão de vibração, tá? Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a capacidade do Espírito Santo trabalhando na vida daquela pessoa. Eu sempre dizia quando as pessoas estão perto de mim, eu digo, sorria mais, brinque mais, caçoe mais das coisas, não leve tão a sério esses negócios. Por que isso? Porque nós estamos indo para o céu, irmão. Quem está indo para o céu não tem motivo nenhum para ficar com a cara amarrada. Quem está indo para o céu é alegre. Alegria. Nós só podemos fazer o que fazemos se ficarmos alegres, felizes. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurado. Palavra bem-aventurado do grego Macário, mais do que felizes. O fruto do Espírito Santo é gozo, é alegria. Veja o que a Bíblia diz, que Deus é um Deus de alegre, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A sua alegria não está baseada em dinheiro, a nossa alegria não está baseada no que temos aqui na terra. A nossa alegria está baseada no Senhor, como diz em Salmo 4, verso 7. É no Senhor que está baseada a minha alegria e a sua. Quando o fruto do Espírito faz parte de uma pessoa, o Senhor Deus unge essa pessoa de dentro para fora, com o óleo da alegria. Como está em Salmos 45, verso 7. Leia a sua Bíblia aí.
Por que amor e alegria? Porque uma pessoa que tem amor não é uma pessoa triste. Uma pessoa amorosa é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. Uma pessoa amorosa, diz em Provérbios, que um coração alegre aformoseia o rosto. Uma pessoa movida pelo fruto do Espírito Santo, irmão, jamais será uma pessoa com a cara amarrada, sabe? Aquelas pessoas que parecia Polícia Federal do Iraque antigamente, sabe? Quando tinha um Saddam Hussein lá. Tô crente. Com aquela cara parecendo que já morreu. Não, irmãos. Somos pessoas felizes. Para a glória de Deus Pai, somos pessoas felizes. Sorria mais. Deixe o mundo ver o Evangelho de Cristo, o que o Evangelho fez em você. Deixe o mundo ver que o Evangelho de Cristo é o motivo, é o motivador, é a locomotiva do seu riso, da sua alegria. Porque o país está se afundando do jeito que está e essa pessoa continua rindo. Porque a esperança dela não está no Lula. Porque a esperança dela não está no Bolsonaro. Porque a esperança dela não está no Biden, não está no Trump, não está no Putin. A nossa esperança é eterna, a nossa esperança é Jesus Cristo. Pessoas amargas, sabe? Aquelas pessoas que você vê que é fígado puro. Levantadoras de malediciente, levantadoras de falsos testemunhos. Aquelas pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas odeia todo mundo. Você vê o discurso da pessoa de ódio, aquela coisa. Tu sabe o que você faz? Sai de perto, vai orar por eles, mas de longe, fica perto não. Porque ali só tem bilis. Só tem obra da carne ali. E nada mais do que isso. Terceira partícula do fruto do Espírito Santo é paz. Olha só, irmãos. Esta partícula do fruto está em extinção aqui para todo mundo. Uma pessoa sem paz é uma produtora de agitação, de maus pensamentos e assim por diante. Já viram isso? Já viram? Pois o fruto do Espírito é paz. A pessoa está em paz com Deus e em paz com todo mundo. Sim, tem as guerras que nós travamos por causa da Escritura, por causa disso, daquilo outro, mas é em paz. Você só pode possuir essa paz que está aqui no fruto do Espírito Santo, que é dada pelo Espírito, se você servir a Ele, ao Espírito Santo. Caso contrário, você terá um pouco de calmaria dentro da onde você está. Mas paz não. A paz dada pelo Espírito Santo é algo bem maior do que uma calmaria. Pois esta paz te proporciona viver de modo que você sempre tomará decisões importantes sem medo. Você sempre encontrará a melhor saída, irmãos. Esta paz, quando você está dentro de um turbilhão de lutas e de provas, sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai fazer você olhar, respirar e descansar. Porque você não é uma pessoa agitada, ansiosa. Quer ver sobre fruto do Espírito e ansiedade? Tem um vídeo meu aqui, não sei se vai ficar em encarte aqui, mas tem. Vê aqui nesse canal Fruto do Espírito Santo e versus ansiedade para você ver. Tem um vídeo meu aí falando sobre isso. A ansiedade é um pecado e é incompatível com a fé cristã justamente por isso. Porque um crente é uma pessoa em paz. Quando se falta paz, o que se tem é perturbação. As pessoas viram escravos de coisas. Amam mais objetos do que as pessoas mesmas. Pois o medo e a angústia tomam conta daquela família. Tomam conta daquele ser.
toma conta do seu ser, toma conta da sua família, toma conta da paz de tudo que tem. Tira a paz. Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, esta pessoa é cheia de paz. Por que ele tem paz? Porque ele tem amor. E o amor naqueles pilares que nós falamos aqui do 1 Coríntios. Porque ele é alegre, ele goza da vida, ele ama viver, ele gosta da vida que Deus deu a ele. Ele tem gozo na sua nova vida, na sua nova jornada com o Espírito Santo. Ele goza naquilo, ele tem gosto daquilo, ele ama ser aquilo. Ele ama ser o que ele é agora. Ele odeia quem ele foi, mas ele ama ser quem é agora. Então ele é uma pessoa que tem alegria de viver. E com esta alegria de viver, com o amor, com a alegria, ele tem paz. A quarta partícula do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, é longanimidade. Longanimidade vem do vernáculo grego, do léxico macrotromia, ou macotromia, que segundo o léxico quer dizer ser paciente ou andar ou adiar uma causa. Ser paciente ou adiar uma causa, longanimidade. Esta partícula do fruto do Espírito Santo proporciona às pessoas o fruto da paciência, o atributo da paciência. Pois onde existe o fruto do Espírito Santo, a ansiedade não existe. Já viu uma pessoa paciente e ansiosa? Não tem. Já viu uma pessoa paciente querendo que amanhã chegue rápido? Não tem. Uma pessoa paciente é dominada pelo atributo do amor. Pois Paulo afirma que o amor é paciente. Lembra disso em 1 Coríntios 13? Estudamos isso agora há pouco, no começo desse vídeo aqui. A pessoa que é guiada pelo eterno Espírito Santo vive sempre uma vida com a esperança de uma mudança. A pessoa que é guiada pelo amado Espírito Santo é uma pessoa que não vai se desesperar quando coisas ruins acontecem. Ora, amados irmãos, coisas ruins acontecem com todos. E por ser sinal, com certeza irá acontecer a você. Irá acontecer a mim. Perdemos pessoas amadas, perdemos coisas, perdemos tudo. Mas quando chegar decisões que você sabe que vai ter que tomar e isto pode prejudicar muita gente e assim por diante, o que é que você faz? Adiar uma causa. Ser paciente, não ir para a guerra quando o outro quer que você vá, meu Deus do céu. Você pode adiar, você pode dizer, eu vou amanhã. Eu vou a semana que vem. Por que isso? Porque uma pessoa longânima é uma pessoa que não estoura. Pense bem nisso. A quinta partícula do fruto do Espírito Santo é a benignidade. Do grego, eu acho que é krestotes, ou restotes, um trem assim. Cheristotes, acho que vai ser isso aqui. A benignidade o léxico traduz essa palavra como cheristotes, como benefício, benéfico. Esta partícula do fruto do amado Espírito Santo faz com que as pessoas virem pessoas benéficas. Isto é, tudo que você vai fazer já não é mais para o seu bem, e sim para o bem de outro. Entendi
que até agora nós estamos há 40 e tantos minutos aqui falando, e entende como nós estamos longe disso aqui? Quantas vezes você fez alguma coisa pensando num outro? Quantas atitudes você tomou hoje pensando no outro? Hã? Ou você acha que eu tomar uma atitude às vezes, eu posso tomar uma atitude para melhorar o outro, sendo que eu quero aparecer na foto como uma pessoa boa. Então essa atitude necessariamente não foi para ajudar o outro, mas para que eu saísse bem. Cuidado. Para você não pensar aí que você está tomando decisões pelo outro, quando é você que quer sair na foto como bom. Então não é pelo outro, é por você. O amor não busca seus interesses, lembra disso? Ele não busca seu próprio interesse, ele busca o interesse do outro. Então tomem cuidado, gente, para nós não acharmos que estamos tendo o fruto do Espírito Santo, quando na verdade estamos nos enganando. Veja, benignidade, benéfico, ser bom. Será que temos isso aqui algum dia? A sexta partícula do Espírito Santo é bondade. Veja, primeiro, benéfico aqui dentro. Faço a coisa não para o meu interesse, mas para o bem-estar do outro. Bondade. Palavra grega, bondade, agotrusuné. Agotrusuné. Isso mesmo. Este termo não trata de uma bondade nominal, mas trata-se de uma ação voluntária. De novo, olha bem. Quando esta partícula do fruto do Espírito está atuando, nós podemos observar que as pessoas são solidárias umas com as outras. Quando esta partícula do fruto entra em ação na vida de uma pessoa, ele é levado para o caminho da retidão. Pois tudo que essa pessoa faz é contrário ao que é mal. Isto porque a bondade faz parte da vida dele agora. Então ele é o avesso ao que ele era. Lembra, ele era um homem mau. Agora ele era uma pessoa má. Agora ele é uma pessoa benéfica. Ele era uma pessoa que amava exercer o mal. Agora ele ama exercer o bem. É a isso aqui que o fruto do Espírito está comunicando a nós. Quando diz que o fruto do Espírito é bondade. Nós expressamos que estamos vivendo o fruto do Espírito Santo, irmão. Nós vamos expressar isso através de atos nossos e não de boca. Veja Lucas 7, 37 ao 50. Veja que é dito também em Mateus 21, 12 ao 23, que nós viveríamos para reprimir o mal. Em meio a uma sociedade mal e completamente afundada em maldade, o Espírito Santo procura pessoas que ele possa gerar sua bondade neles. Entenda. Ou você está cheio de bondade, ou está cheio de maledicência. Outra partícula do fruto do Espírito Santo é fé ou fidelidade. Palavra do grego, palavra fidelidade nesse texto vem do grego pistis, que é lealdade constante e inabalável a alguém que estamos unidos por promessa ou compromisso.
Será que nós estamos sendo leais a Jesus Cristo ou estamos sendo leais às nossas confissões de fé ou a nossos pecados antigos ou a tudo que somos ainda? Será que em algum dia mesmo fomos fiéis ao nosso Senhor Jesus? Porque a palavra diz que se temos o fruto do Espírito, somos fiéis, fidelidade. Fiéis a quem e a quê? Nós não somos fiéis, irmãos, quando defendemos com unhas e dentes a nossa confissão de fé. Não, qualquer tolo defende isso. Mas será que você está sendo fiel a Cristo mesmo, porque o Espírito Santo te colocará essa condição? Se você diz que tem o fruto do Espírito Santo, você terá a condição de ser fiel a Cristo. Pense bem nisso. Porque o fruto do Espírito é fidelidade. Você só conseguirá ser fiel a Cristo. Esta é uma marca indelével no coração do cristão. Por que caímos tanto? Por que sempre o nosso pecado nos atormenta? Porque sempre estamos caindo no mesmo pecado. Olhe para o fruto do Espírito Santo e olhe para a obra da carne e veja o que temos. Veja lá o que temos. Se é mesmo a obra do Espírito Santo ou se é a obra da carne. Se é o fruto do Espírito ou se é a obra da carne. Gente, é tão fácil de ver, não tem dificuldade nenhuma nisso não, gente. Qual a dificuldade disso? Mas para a gente chegando para o final, vamos lá. A outra partícula do Espírito Santo é mansidão. Mansidão. O termo mansidão vem da palavra grega prautes. Prautes. O termo literalmente quer dizer moderação. Moderação associada à força e à coragem. Este termo descreve alguém que consegue irar-se com equidade quando for necessário. O termo fala de alguém que pode submeter-se sempre que for necessário. Ou seja, sempre que for necessário, ele pode descer do pedestal e pedir perdão. Sempre que for necessário, ele obedece. Se pedir a obediência é para uma coisa boa, o que é que tem a obedecer? O termo fala de alguém que pode submeter-se sempre que for necessário. Quando uma pessoa deixa o Espírito Santo gerar mansidão dentro dela, ela consegue submeter-se a Cristo. Seja sincero a você mesmo. Veja o que você está fazendo e veja se as suas obras é de uma pessoa que se submeteu a Jesus. Basta você ver, gente, quem é o seu Senhor. Basta você ver a quem você serve. Basta você ver a quem você está submisso. Eu temo que o Deus da maioria das pessoas que estão me vendo é o celular. Quando uma pessoa diz a gente, olha, eu estou viciado nisso, ou viciado em tela, ou viciado nisso, ou viciado naquilo, pronto, você achou quem governa você, então este é o seu dono, este é o seu Deus, é a ele que você está submisso. Mansidão. Mansidão não tem a ver com aquele negócio de ser tímido ou passivo, não é isso. Mansidão tem a ver com não revidar. Lembra do que foi dito a Jesus Cristo? Lembra do que é dito em Mateus capítulo 5? E esse Mateus capítulo 5, eu gostaria de ler ele rápido aqui com vocês no livro do... Cadê? Eu vou achar aqui mansidão nesse livro aqui, ó. Do Guia Seguro para o Céu, tá? E vou tentar ver eles aqui com vocês. Bem-aventurados que choram. Vamos ver mais. Fome e sede de justiça. Ok. Mansidão, tá aqui. Eu quero ler algo com vocês sobre mansidão aqui. É rápido. Tenham paciência, já estou acabando. Bem-aventurados os mansos, Mateus 5:5. Falando sobre mansidão. Entenda, o fruto do Espírito Santo também são as beatitudes.
também são as bem-aventuranças. Se você vier aqui, nesse livro, você vai ver a conexão que eu faço dele com as bem-aventuranças aqui. Mas perceba, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em um contexto que acreditava-se que o Messias de Deus seria um conquistador, que montaria em seu cavalo e seguiria e seguraria a sua espada, e quem sabe chamaria o grupo dos zelotes para se juntar em uma luta armada contra o Império Romano, e a fim de entregar de volta a terra a Israel, o Senhor Jesus parece ter deflagrado uma total desmotivação nos seus ouvintes. Vamos ver primeiro, rapidamente, o que não é mansidão. O que não é mansidão de espírito. Não se trata de uma pessoa bem educada, pois conhecemos pessoas que parecem trazer uma gentileza de berço, mas quando são confrontadas com algo que lhes perturba o espírito, viram verdadeiros animais. Ser manso também não tem a ver com alguém indolente. Ou seja, isso não quer dizer que uma pessoa mansa é aquela apática que vive em total indiferença sobre todas as coisas. Isso não é mansidão, isso é timidez, é covardia. Mansidão não consiste em algo externo, mas em um valor interno. Ela só pode ser vista externamente quando ela faz morada 24 horas dentro do crente. Não é algo que professamos, é algo que vivenciamos, a mansidão. Ela não aparece a toda hora, mas se manifesta quando é exigida. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Veja bem uma coisa aqui que é dito rapidamente. Uma pessoa mansa é aquela que não vive para se defender das calúnias que lhe imputam, pois sabe que tudo que falem ao seu respeito, lá no fundo é verdade. Pode não ser exatamente aquilo que lhe estão imputando, mas sabe que, no contexto geral, ele é de fato algo pior que isso. Logo, este indivíduo mostrará a sua mansidão de não revidar as acusações infundadas e também as fundamentadas que fizerem ao seu respeito. Acusaram nosso Senhor Jesus de tudo que ele não era, mas ele não pediu um advogado para se defender. Pelo contrário, ele apenas ouviu e ficou calado diante de todas as acusações. Ser manso é justamente, irmão, ser manso é usar a paciência e a longanimidade, mesmo quando somos acusados injustamente. Pois que vantagem tem de ser acusado e condenado justamente? Qual é a vantagem disso? A nobreza da mansidão aparece quando você é injuriado e não abre a sua boca para a defesa. Logo, ser manso é sofrer mesmo quando praticamos o bem e não queremos nos defender das acusações que nos são conferidas. Isto é o fruto do Espírito Santo. Adquire esse livro aqui que vai te fazer muito bem. Mas vamos ver mais aqui. Mansidão nós já vimos, então vamos partir aqui para a última partícula do fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Domínio próprio. O termo domínio próprio vem do original grego agrateia, que é controle sobre os nossos desejos. É com esta partícula do fruto do Espírito Santo que uma pessoa pode ser fiel. Quando ela tem o controle sobre ela. Entenda, irmão, um homem natural não pode ter isso. Isto só pode acontecer em nós. Porque se ele é uma pessoa mansa, então ele é uma pessoa controlada. Ele controla seus instintos. Ele controla suas emoções. Porque não é que ele controle, mas o Espírito Santo que gerou nele este fruto do Espírito está controlando todo o seu ser, toda a sua vida, tudo que ele é. Glória a Deus. Então perceba bem uma coisa, o domínio próprio faz com que
as pessoas não falem o que vem à boca. Quando existe domínio próprio, os ciúmes não existem. Quando existe o domínio próprio, faz com que nós tenhamos uma visão serena das coisas. Lembra? Porque tem paz. Tudo que estudamos até agora, irmãos, vai transformar. Tudo que estudamos até agora, da partícula do Espírito, do fruto do Espírito Santo, não é que tudo aquilo, quando é introduzido dentro de nós, o domínio próprio é a junção daquilo tudo. Tudo aquilo deságua para fazer a pessoa ter o domínio próprio. Então entenda-me bem uma coisa. Tem que ser pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o distintivo do que somos e de quem somos. Se você não tem o fruto, não é que você tenha um pedaço e o outro não tem, não. Ou você tem tudo ou você não tem nada. Simples assim a matemática. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer, adquira nossos livros, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Eu fico aguardando o seu comentário, meus amados irmãos, orem sempre por nós. Eu estou orando por cada pessoa que me pede oração sempre. Mas veja se o fruto do Espírito faz parte da sua vida. Porque é pelo fruto do Espírito que nós conheceremos se somos ou não somos filhos de Deus. Não é por outro meio. Eu não vou acreditar na sua confissão de fé. Eu vou olhar a sua vida. Eu vou olhar o fruto do Espírito de Deus sobre você. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.